Galera, para quem não me conhece, eu sou a Letícia, eu sou enfermeira e hoje eu vou falar para vocês sobre mais uma comorbidade que mais acomete o idoso. Eu não sei se vocês assistiram ao primeiro vídeo. Lá eu falei sobre a hipertensão arterial sistêmica e eu falei também sobre as patologias que mais acometem o idoso. E eu comentei com vocês que eu faria outros vídeos falando sobre essas comorbidades. Então hoje eu venho aqui para falar com vocês sobre diabetes mellitus do tipo 2. Para quem não sabe, gente, a diabetes é classificada em tipo 1 e tipo 2, basicamente. Não vou me aprofundar muito nisso, porque não é o foco para vocês hoje. A diabetes do tipo 2 é mais conhecido como a diabetes do adulto, ou seja, existe uma diabetes que acomete em crianças basicamente desde que elas nascem, que é uma alteração que elas têm genética. No caso do adulto, é uma alteração que ocorre no nosso organismo ao longo do tempo. Então, o que é a diabetes? Eu vou explicar de uma maneira muito fácil para vocês entenderem. Essa daqui é a nossa célula. A nossa célula, cada uma dessas células, ela atua no nosso corpo de uma maneira diferente. Para que essa célula, então, ela consiga atuar dentro do nosso organismo, ela precisa de energia. E o que seria essa energia? A energia nada mais é do que o açúcar. Ah, mas é o açúcar que eu tomo no café, no suco? Não, gente, não é o açúcar que especificamente a gente toma no café ou no suco. Essa energia, esse açúcar, ele vem de toda a nossa alimentação, basicamente de carboidratos. Então, a gente precisa que essa célula trabalhe, mas para que ela possa trabalhar, eu preciso do açúcar. Ou seja, a gente sobrevive só de proteína? Para quem não sabe, proteína é carne. Para quem não sabe, gente, proteína é basicamente a carne e nós temos alguns vegetais que são fonte também de proteína. Então, nós precisamos desse açúcar, dessa energia, para que essa célula, ela trabalhe adequadamente. Mas a diabetes, ela faz com que nossas células, elas não consigam absorver esse açúcar adequadamente, porque elas não têm o transporte principal. Esse transporte nada mais é do que um SEDEX, tá? Então vamos imaginar assim, nós temos lá um carrinho, um caminhão do correio, ele leva esse açúcar direto para a célula. Como é que chama esse carrinho, né? Esse caminhão? Vou desenhar aqui, ó, para vocês entenderem, mas saibam que eu não sou desenhista. Esse carrinho, gente, eu chamo ele de insulina. É a famosa insulina, ou seja, sem a insulina, nós não temos o transporte do açúcar para dentro da célula. Logo, então a diabetes, ela nada mais é do que uma questão, algum problema ali em relação à produção dessa insulina. Então, nós não temos caminhões do SEDEX sendo fabricados para levar esse açúcar para a célula. Desta forma, o açúcar fica repleto na corrente sanguínea. A nossa corrente sanguínea fica cheia de açúcar. É por isso que quando a gente faz aquele exame do dedo, que nós chamamos de destro ou teste de glicemia, a nossa glicemia dá muito alta, porque ela deveria estar dentro da nossa célula, mas ela não está, ela está do lado de fora, por conta da deficiência da insulina. Então nós temos lá uma diminuição dessa insulina no nosso sangue para levar o açúcar para dentro das células. Desta maneira, a nossa célula não consegue trabalhar. Temos um desequilíbrio. Eu posso ter uma pessoa com muito açúcar e com pouco açúcar. Quando uma pessoa ela tem diabetes, ou ela toma uma medicação via oral, né, através da boca, ou ela toma uma medicação injetável. Para quem não sabe, a insulina injetável. Quando você toma muita insulina, aí você tem muito caminhão do SEDEX, mas pouca encomenda. Então, toda aquela insulina, ela vai estar trabalhando sem o açúcar. Então, nós não podemos ter de mais e nem de menos. Então, quais os cuidados que nós temos que ter com essas pessoas? Aferir o destro, né? Ou aferir a glicemia. E quando que nós fazemos? Aí depende, gente. Tem muitas pessoas que combinam com o paciente o horário em que elas devem aferir essa glicemia. Tem gente que faz a aferição desse destro, né, que afere a glicemia uma vez ao dia. E tudo bem, até porque você pica o paciente, né? É uma picadinha que a gente faz no dedo, mas ainda assim ela dói. Então você pode combinar aquilo com o paciente. Olha, eu vou fazer uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, ok. Mas o importante é que a glicemia seja verificada em jejum. E aí a gente precisa prestar muita atenção lá nos valores de referência, que é muito importante. Os valores de referência, no caso de uma pessoa que tem diabetes
diabetes, ela pode mudar um pouco. Então é sempre importante a gente consultar o familiar para saber o que exatamente o médico falou em relação a isso. Além da glicemia, que a gente precisa aferir pelo menos uma vez ao dia e sempre em jejum, nós devemos prestar atenção na alimentação desse paciente. Eu não sou nutricionista, mas nós sabemos que basicamente esse paciente ele não pode consumir muito açúcar, porque se ele consome muito açúcar e ele não tem a insulina no organismo dele, como é que esse açúcar vai parar dentro das células? E o açúcar, gente, é um elemento extremamente inflamatório. Ou seja, ele é ruim para o nosso organismo quando está em excesso. Então, nós devemos prestar atenção na alimentação desse paciente. Diminuir sempre os carboidratos, ou seja, as massas. Nós devemos diminuir o consumo da massa. Então, tudo aquilo que é a base de farinha branca, arroz, macarrão, lasanha. E também não adianta o paciente trocar um pão de forma, por exemplo, por um pão integral, mas o pão integral ele come 3, 4. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Normalmente, esses pacientes eles recebem orientações de nutricionistas, especificamente, principalmente quando eles são diagnosticados e saem do hospital, mas nós devemos ter muita atenção em relação à alimentação dentro de casa. E o básico a gente tem que saber, né, gente? Então, eu quero que vocês saibam que nós devemos prestar muita atenção na quantidade de açúcar que esse paciente toma e também nos carboidratos que ele consome. Não se esqueçam disso. Uma pessoa que tem diabetes, toma insulina ou toma alguma medicação via oral, ela precisa sempre andar com uma bala na bolsa, uma bolacha, porque do mesmo jeito que nós temos o aumento do açúcar, a gente pode também ter a diminuição dele. E aí é quando o paciente passa mal, desmaia, sente aquele mal-estar, suor frio, palidez, né? Ele fica pálido, fica suando por conta da glicemia. Não podemos ter uma glicemia alta e nem uma glicemia baixa. Então é um paciente que tem que andar sempre com uma bala na bolsa, uma bolacha, porque em caso de mal-estar, ele pode comer essa bala ou essa bolacha. Eu sou de São Paulo, então eu falo bolacha. Então eu falei basicamente sobre aferir a glicemia, sobre a alimentação desse paciente. Nós devemos principalmente prestar atenção nos sinais que ele apresenta. Confusão mental, suor, palidez. Às vezes ele pode apresentar náusea, vômito. Para quem não sabe, náusea é aquela vontade que nós temos de vomitar e ela pode apresentar vômito também. Nós devemos prestar bastante atenção em relação a essas questões. Algumas complicações que a diabetes pode trazer para nós é um AVC, um infarto, ou ela pode ter cegueira por conta dessa diabetes. O paciente pode apresentar também amputações de membros. Então, muitos pacientes que têm por aí, que eles não tratam adequadamente a diabetes, a gente pode ter lá uma amputação de membro. Dedos, principalmente dos pés. Às vezes, um dedo, 2 dedos, ou às vezes o pé inteiro. Então, essas são algumas características, são algumas questões que nós devemos prestar atenção em relação a esse paciente. Eu sei que é bastante informação, mas revejam o vídeo se vocês tiverem dúvida. E não esqueçam, gente, curtam o vídeo, se informação ajudou vocês de alguma maneira, curtam o vídeo, compartilhem com quem quer ter essa informação e não se esqueçam de se inscrever no meu canal. É isso, tchau!